Fala galera, aqui é Anderson com mais uma videoaula para vocês. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre serviço no Android, tá? Vou estar mostrando aí como fazer configurar o projeto para que tenha acesso a esse serviço e, e chamar esse serviço para poder ficar em execução, etc e tal, como parar esse serviço, enfim. Eu vou estar mostrando vou mostrar esse serviço se conectando a um web service REST, tá? Para fazer alguma ação em um web service. Fiz isso porque geralmente é o que vamos fazer, né? No dia a dia aí, vamos deixar o serviço rodando, se comunicando com algum tipo de web service. Porque os exemplos que tem aí pronto só mostra como criar um serviço e startar o mesmo, mas não mostra como fazer ele funcionar. O serviço ele é um pouco fresco, tá? Então você coloca alguns componentes dele e a aplicação não funciona. Então eu fiquei algumas horas aí tentando fazer isso funcionar, conseguir. E aí eu vou estar mostrando para vocês como isso funciona. Bom, primeiramente vamos criar um nosso web service aí, tá? Então vamos vir aqui e vamos criar um REST, tá? That Snap Server não vai funcionar, tá ok? Então o teu web service vai ter que ser em REST para podermos usar o protocolo HTTP para fazer isso aqui funcionar. Se fizermos aqui, vai ter que ser protocolo TCP/IP e o serviço com os componentes que usa, que é o DBX ou o REST, ele dá erro, simplesmente dá erro. Você coloca o componente no formulário, no data model, para ele abrir, e ele não funciona, tá? Você nem programa nada, ele já dá erro de cara. Compila tudo, mas na hora que joga no celular ele dá erro. Então vamos utilizar o REST, ok? Aqui configuro conforme achar melhor. Eu vou deixar esse aqui mesmo, VCL mesmo, porta 8080, tá funcionando, ok? Deixa esses carinhas aí, ou vocês configuram, né, de acordo com o que quiser. Aqui é só um exemplo. Vou gravar aqui. Aqui que vamos criar uma da REST. Vamos ver aqui. AWS. Pronto. Okay. Salvar isso aqui. Não vou fazer quase nada de código aqui, tá? Só pra gente ver funcionando. Então vou colocar uma label aqui. Qualquer. Ok. E aqui eu vou criar um método aqui que vai atualizar essa label, que vai ser chamada lá pelo nosso aplicativo, pelo nosso serviço, tá? Então atualiza label, que seja valor vamos até fazer aqui, porque isso aqui eu não quero deixa function mesmo. Ok, vamos dar o uses aqui desse form unit 1. Ok, bem simples. E aqui vamos fazer aqui já está em JavaScript, tá? Confirme que ele esteja configurado como JavaScript, tá? Ok, vamos colocar essa aplicação no ar, que é só um exemplo bem bobinho, ok? Vou testar aqui com o browser. Tá aqui, atualiza label, olha lá, valor 100, que seja, ok? Aqui chamou com sucesso e atualizou lá, tá funcionando, tá bom? Então aqui no project group vamos adicionar um novo projeto. Agora já vai ser serviço,
tá? Então vem aqui, ó, Delphi Projects Android Service, ok? Aqui eu vou deixar alguns links disponíveis aí, tá? Aqui, ó, neste link aqui tá explicando todos eles, tá, ok? Basicamente o local service vai funcionar só dentro da nossa aplicação, tá? Então não vai poder chamar esse serviço de uma aplicação de terceiro, uma outra aplicação. Entity vai ser chamado só via Entity, tá? Não quer dizer que o local service ele também não possa ser chamado por Entity, também pode, tá? O remote service ele é quase igual a esse aqui, só muda que ele vai poder ser chamado por outras aplicações, ok? Então no meu caso aqui eu vou deixar em local service, mas dei uma estudada nesse link da própria embarcadeira explicando os 4 itens direitinho, tá? Então aí, ó, então a gente vai salvar esse cara lá. Vamos colocar aqui, ó, serviço, ok? Aqui vamos colocar TDM serviço, tá bom? Ok. E aqui vamos colocar o nome do nosso projeto, tá? Vai ser serviço atualiza AWS, ok? Observe que o nome do meu serviço está atualiza AWS, ok? Vou salvar, vou colocar o Project Group aqui, e observe que aqui no Project Manager dele ele colocou um lib na frente, ok? Deixa assim, não se preocupe com isso, está correto. Ele todo o serviço é considerado como uma library para o Android, então é por isso que ele já coloca esse lib aqui na frente, tá? E aqui ele criou o nosso DM serviço, tá bom? Então não precisa se preocupar com isso aqui, ele já vem configurado no Android, né? Só deu um build para o release, deixando o release e vamos até o DM serviço. Então é aqui que as coisas acontecem, ok? Então aqui, ó, nesse data model ele tem alguns eventos aqui, tá? Então depois vocês estudam esses eventos no site da Embarcadeiro, tem explicando o que significa cada um deles, tá? Esse onbind e onbind é muito usado pelo que eu percebi, tá? Eles são bem usados, mas aqui, como nós vamos fazer um serviço que fique executando por tempo indeterminado, vamos utilizar só o evento onStartCommand, tá? De qualquer forma esse evento vai ser sempre chamado, porque é como fazemos ele startar esse serviço, tá? Então na hora que nós chamamos lá na nossa aplicação Android para startar, ele sempre vai entrar nesse método aqui. Então aqui nós decidimos como o serviço vai ficar rodando, tá? Eu vou explicar já. Então aqui, antes de mais nada, tem que dar um use. Eu deixei os uses aqui esses são os uses que vamos usar aqui, ok? Para poder ter acesso a isso aqui. Result. Ok? Então esses são os tipos de start. Os mais utilizados é esse aqui e esse aqui, tá? Esse aqui basicamente dá o start no serviço e fica por tempo indeterminado. Você tem que ter a responsabilidade de fazer o stop desse cara, tá? Então a responsabilidade de dar o stop fica de quem programou o serviço, tá? Esse aqui não. Esse aqui, quando sai do evento StartCommand, ele desliga o serviço, tá bom? Então o serviço fica rodando só enquanto precisa de fazer alguma coisa, tá? Então ele faz, terminou, ok, morre. Aqui não, aqui ele faz
e fica fazendo. Mesmo se eu fechar o aplicativo, se eu tirar o aplicativo das tarefas do Android, ele continua rodando, tá? Então vamos utilizar esse aqui. Também vou deixar um link aqui, ó, e esse aqui está explicando direitinho todos os tipos de start aí. Basta estudar um pouquinho aí, ok? Ok, isso aqui, o nosso serviço já está funcionando, tá? Ele já está apto a trabalhar. Porém, como eu disse, né, precisamos de mais coisas. Não é só isso aqui, né? Temos que disparar alguma coisa aqui para que ele vá comunicar com o nosso web service aqui, vá fazer o que tem que ser feito, né? Como que é feito isso? Tá? Então, para isso, vamos colocar mais algumas uses ali em cima, tá? Então aqui, ó, vou colocar mais algumas uses, tá? Já vou explicar o porquê do generics aqui, tá bom? E vamos trabalhar. Então aqui, ó, não é tão difícil, tá? Basicamente vamos precisar de uma thread, tá? Então t thread atualiza AWS. Ok. Tá aí. Não precisa. Ok. Então vamos colocar um contador aqui, ó. Ok, vamos começar esse cara com 1 e vamos incrementar ele aqui. Vamos dar um sleep aqui. Então, se ele for maior que 15, ou seja, os 15 segundos, faça alguma coisa, inclusive termina essa thread. Como eu lembro, como eu disse, nós temos que ter a responsabilidade de terminar esse serviço aqui, senão ele vai ficar executando até desinstalar o aplicativo. Mas fica aí a gosto de cada. Pode ser que a sua aplicação precise que um serviço fique executando em full time, né? Enfim, aí não teria esse terminate aqui. Estou projetando isso aqui para que podemos controlar isso, ok? Então temos que dar um start nesta thread, mas em cima de outra thread. Por quê? Porque esse comando ele tem que voltar. Então, se nós ficarmos a executar essa thread aqui, ele vai sair daqui e não vai parar nunca o serviço, tá? Tem que ter algum lugar aqui dentro desse cara aqui, dessa classe, que para o serviço, tá? Então a gente tem que fazer uma thread aqui dentro que controla isso. Como? Tá, ok? Então vamos aqui, ó. Eu vou declarar essa classe aqui em cima, que nós vamos precisar dela, ok? Vamos precisar dela aqui. Então aqui, ó, F, ok? Ela vai ser uma lista de threads, tá, ok? Vai ser umtlist do tipo T, thread atualiza. Vamos pegar daqui. Ok? Já vou explicar por que tudo isso. Então, na hora que ele criar o serviço, vamos criar essas duas listas aqui.
ok, criamos. Na hora que ele destruir, ok, então simplesmente criamos duas listas. Agora vamos fazer este cara criar uma thread anônima para poder chamar um método que vai executar esta thread e vai ficar aguardando até que essa execução termine. Como faremos isso? Bem simples. Tá, então vamos aqui, ó. Ok. Create anonymous thread. Tá, ok. Então vamos lá. Aqui vamos precisar de um carinha. Aqui, tá? Então ele vai ter isso aqui. Não precisa passar nenhum parâmetro. Aí aqui white for. O que é isso? Então nós vamos quando ele chegar nessa linha aqui, o compilador vai parar, tá? Como aqui é uma thread, então não tem problema, ele vai sair daqui sem problema nenhum, mas ele vai ficar parado aqui nessa thread até um comando ser executado nesse evento para que ele passe para a próxima lista, tá? E quando ele sair daqui, né, vamos chamar um código aqui para parar esse serviço, tá? Então, ó, já tá vindo aqui esse aqui. Ok, Java Service.stopself. Então nós passamos o código de start desse serviço e paramos ele, tá? Então ele vai executar, no nosso caso ele vai executar aqui por 15 segundos e vai parar, tá? Mas ainda não está chamando, então vamos lá, atualiza AWS e vamos passar essa instância de evento que acabamos de criar. Vamos aqui, atualiza AWS, vamos criar esse método aqui. Ok. Ok. Então, vamos programar esse carinha aqui. É bem simples também. Ok. Isso aqui é para ela criar e não startar automaticamente. Então, né, vamos ter o controle dela. Vamos dar o free on terminate true. Ok, por enquanto vamos fazer isso aqui. Depois eu vou. Tem mais coisinhas aqui, tá? Aqui, né? Então aqui ele não startou ainda, ele só criou a thread anônima. Então vamos aqui, true start. Ok, agora sim, estaria funcionando? Não, ainda não está funcionando. Por quê? Porque observe que essas threads que eu criei, elas são threads locais, tá? E a partir do momento que o código sair daqui, a thread não existe mais, tá, ok? Então criamos, mas o Android se encarrega em destruir esse objeto pra gente, tá? Então ele não vai existir mais, então não vai executar serviço, coisa nenhuma, tá, ok? A mesma coisa acontece aqui. Se ele por acaso entrasse nesse método, ele entra aqui, criou uma thread local, deu start e destruiu quando saiu daqui, tá?
Isso é ruim, ok? Então nunca vai entrar aqui no execute, nunca vai fazer o que queremos. Então, por isso que eu criei essas duas variáveis aqui, tá? Para que possamos manter essa thread na memória, tá? Então aqui, ó, antes de dar o start nessa thread, em fthreads, nós damos um ads, ok? E passamos ela para cá. Com isso aqui, a thread vai sair daqui, mas como o serviço do Android vai perceber que essa instância está sendo usada em uma lista local pública, né, vamos dizer assim, então ele não vai destruir essa instância e a thread vai entrar aqui com sucesso. Entrando aqui, ele vai chamar o método atualize AWS, que acontece a mesma coisa. Então, mas aqui a gente temos aqui, damos um add, passamos esse aqui. Agora sim, tá? Agora ele vai sair daqui, porém ele vai chamar esse método com sucesso. Tá faltando uma coisa aqui, né? Tá faltando esse evento. Então, passamos por parâmetro, recebe aqui, mas e aí? Não acontece nada. Quem sabe quando acabou essa thread? Então, aqui neste momento, para ela acabou de fazer, não tem mais nada o que fazer. Então ela tem que avisar a esse evento para ele poder sair desta linha e vir para cá, tá? Então vamos aqui, ó, property event, ok. Agora, antes de chamar, né, vamos passar a instância desse evento para essa thread. Para quê? Porque quando ela termina, a gente vem aqui fevent.setEvent. Esse é o único código que a gente precisa. Quando fazemos isso, automaticamente esse evento entende que acabou, tá? Então não tem mais o que fazer. Então ele sai desse wait for e entra no stop self e para esse serviço, tá ok? Então agora sim o serviço está funcionando, está disparando uma thread que ele destrói automaticamente, tá? Então free on terminate, quando ele der esse comando aqui, ela vai se destruir automaticamente, para podermos trabalhar aí com o que quiser, tá? Então aqui, ó, vamos fazer agora a comunicação, tá? Então vamos aqui, ó. Fazer isso aqui não precisaria, né? Mas ok. E vamos fazer a chamada do nosso método. Aqui, você pode, mas agora o que eu tenho que fazer para chamar o método? É simples, tá? Aqui, ó, basta vir com o botão direito aqui, inspecionar no Google Chrome, vai aparecer uma janelinha como essa. Clica de novo, tá? Volta nessa janelinha, vamos aumentar aqui o, tá? E aqui, ó, tá vendo aqui? Esse carinha vai dizer o que aconteceu nessa chamada. Aqui, ó, então ele usou get e usou esse endereço aqui, tá? Então vamos copiar esse endereço, vamos voltar para nossa aplicação, vamos fazer o get naquele endereço, só que passando o lvalue para cá, tá? Não esqueçam, pelo amor de Deus, de mudar o localhost, tá? Porque o localhost neste caso vai ser o próprio Android, tá? Ok? Então vamos aqui no prompt de comando, vamos dar o ipconfig. Eu tenho um monte aqui de, no caso esse rede sem fio Wi-Fi, é o 92.168.0.10. 92.168, ok? Ele vai ficar chamando, né, via HTTP o nosso web service e vai ficar atualizando o label lá, tá ok?
Bem simples a chamada, gente. Eu fiquei horas até chegar nesse ponto aqui, tá? Até lembrar que tinha esse componente que dava para usar ele, tá? Porque mesmo que eu use aquele outro famoso componente de HTTP, esse cara aqui, o Indy, que faz muito bem isso também, só de eu colocar esse componente na tela já não funciona mais nada, tá? Pronto, o nosso serviço está funcionando, ok? Vamos só dar um build aqui, vamos ver se está tudo em ordem. Ok, tudo em ordem, tá bom? Agora aqui no Project Group, vamos adicionar um novo e Multi-Device Application. Tá, Blank Application. Tá, então quero Android. Vamos por aqui. Ok. Vamos salvar esse carinha aqui. Vamos criar uma nova, o nome de aplicação. Vamos chamar de principal e projeto atualiza AWS. Pode ser qualquer coisa aqui, tá? Tá aí. Então vamos mudar para release também. Vamos mudar para Android aqui. Ok. Eu vou colocar aqui um único botão, tá? Que vai fazer a chamada manualmente para vocês verem aqui essa chamada como é, tá? Mas poderia ser no create, poderia ser em qualquer outro lugar, tá? Vamos colocar um botão aqui no centro da tela que vai fazer a chamada. Tem que adicionar um uses, tá? Eu já deixei esse uses aqui também. Ok. Então vamos aqui adicionar o uses. E aqui, ó, vamos colocar flocal service. Eu coloquei o uses no lugar errado. E aqui em cima, local server t local service connection. Se fosse o remote, tem t remote service connection, né? No nosso caso, t local service connection. Ok. No create desse cara, simplesmente vamos, nem precisa, tá? No botão clique aqui, fazemos isso, ponto create, e chamamos o serviço. Olha como que é difícil. Qual o nome do serviço? É o nome do serviço, daquele carinha que nós criamos aqui, sem o lib, sem o ponto .so, tá? Então esse aqui atualiza a AWS. Então, cuidado com o case aí. Atualiza AWS, tá? Esse é o nome do nosso serviço. Ok? Simples. Agora está chamando. Está chamando? Está chamando. Vai funcionar? Não vai funcionar. Por quê? Porque esse serviço é local, né? Então ele tem que estar nas bibliotecas do nosso projeto. Ó, observe que aqui, ó, não tem, tá? Só tem as bibliotecas dele. Não tem a biblioteca que se refere a esse carinha aqui. Então como vamos fazer isso? Aqui, botão direito, adiciona serviço de Android. Seleciona a pastinha. Vamos voltar aqui no serviço. Quando nós entrarmos aqui, vai ter essa pastinha aqui, Android Java Classes. Se não tiver, é porque faltou dar o build nesse cara aqui, tá? Então volta aqui, dá o build, aí vai aparecer isso aqui, aí simplesmente seleciona a pasta, dá um next, apareceu isso aqui, ele conseguiu acessar tudo bonitinho, dá um finish. Aqui não tem importância, que esse DM não, é incompatível com FMX, não vamos usar esse DM, não tem problema, dá um yes. Observe que agora ele apareceu aqui, atualiza AWS, e ele já fez um acesso ao data model. Então a gente poderia chamar alguns métodos daqui nesse data model, tá? Eu não estudei como faria isso, tá? Não vi necessidade, mas pelo que eu li, daria para chamar métodos daqui,
Então não quero. Ok, pode remover. Tá aqui. Agora sim. Agora nossa aplicação está funcionando, tá? Adicionamos a biblioteca. Na hora que eu compilar isso aqui para Android, vai ir para lá, tá ok? Eu vou mostrar isso aqui funcionando para vocês. Eu vou dar só uma pausadinha no vídeo para subir o meu simulador do Android e instalar esse aplicativo lá dentro, e a gente retorna aqui com isso aqui funcionando, tá ok? Pronto, galera, aqui ó, subiu o simulador, tá? Compilei o projeto, instalou aqui, ok? Eu tô com o meu web service aberto aqui para ver o label atualizando, tá? Vou abrir o aplicativo, ok? Simulador. Tá aí. Quero mostrar para vocês aqui os processos que estão sendo executados, tá? Então aqui, ó, neste carinha aqui aparece todos os serviços e processos que estão sendo executados, tá? Aqui não tem a nossa aplicação aqui, né? Vamos startar o nosso serviço então. Aqui, vou clicar aqui, né, dando start. Observe que começou a atualizar aqui, né, tá chamando. Aqui não tá fazendo mais nada. Porém, se nós voltarmos aqui para cá, observe que ele está agora com o projeto Atualiza AWS, um processo e um serviço, ok? Então ele chegou até 15, agora ele vai destruir esse serviço, ok? Então vai ver que está funcionando, tá? Então aqui agora vocês podem usar a criatividade. Então pessoal, espero que tenham gostado desse videozinho aí. Qualquer coisa podem perguntar aí. Um abraço e até mais.